Bom, sejam todos muito bem-vindos. Infelizmente, eu não poderei ficar. Olha que coisa feia. Hoje começa um curso meu no Museu da Pessoa, que eu fui aprovada, então é no mesmo horário. E eu vou partir para lá. Silmara, está com você. Que vocês se sintam acolhidos, que vocês se sintam parte da rede Cruzando Histórias. É um prazer enorme conhecê-los, é um prazer enorme apresentar a nossa rede para vocês e poder contribuir um pouquinho aí com a carreira de cada um, tá bom? Beijo, gente, até os próximos. Obrigada, Bia. Estou aqui com a Tati, com o Ivo, com a Maiara, tô bem assessorada. Qualquer coisa eu peço socorro aqui. Obrigada. Beijo. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Lô, um monte de gente aí, que legal. Bem-vindos. Então, vou fazer um primeiro pedido aí para vocês. Está comigo já? Vou pedir para que vocês fechem aí no primeiro momento os áudios, só para a gente conseguir aí uma comunicação melhor. E aí vou contando um pouco de mim aí para vocês e do porquê desse assunto, tá bom? Vamos lá. Deixa eu trazer para cá. Ok. Só um instantinho. Então, vamos lá. Bem-vindos. Acho que esse assunto aí chamou bastante a atenção de vocês. E obrigada pela confiança. Então, quero começar falando um pouquinho aí do porquê, né, de participar do Cruzando Histórias, que eu acho que é uma ONG super séria. A Bia e todos os demais aí, colaboradores têm como um objetivo realmente de apoiar as pessoas, e eu estou fazendo parte desde março e tem sido um grande presente para mim, né? Então, participar do Cruzando Histórias. Conheçam, divulguem, se puderem, auxiliem se puderem, porque a gente precisa sempre de apoio para poder levar a um maior número de pessoas esse trabalho que tem sido realizado. Ok? Gente, quem que é a Silmara? Sou psicóloga, sou formada na Unesp em Bauru, um MBA em gestão empresarial na GV, tenho uma certificação em coaching, estou fazendo uma segunda certificação, né, sempre focada aí num trabalho bem direcionado quando a gente fala em coaching, né, um trabalho raiz aí de coaching. Tenho também uma titulação em especialista em psicologia organizacional pelo Conselho Federal de Psicologia. Atuo há 27 anos em recursos humanos, empresas de diversos segmentos, nos últimos 7 em consultoria. Algumas certificações em algumas ferramentas de assessment, avaliação. Tenho uma experiência como gestora de recursos humanos, antes eu fui coordenadora, e fiz uma virada de carreira aí há 7 anos, né? Me encontrei realmente na consultoria, que é o que eu gosto de fazer. E aí eu gosto também de dizer que atualmente eu estou muito focada no estudo dos sabotadores e de como eles interferem na vida pessoal e profissional das pessoas. Então, de alguma forma, eu tenho tentado viver aí no meu modo sábio também. E é uma coisa que a gente vai trabalhando no dia a dia. Então, por que eu escolhi trazer esse assunto para vocês? Porque a ideia aqui é compartilhar com vocês o que tem feito muito sentido para mim, né? O que são os sabotadores? O que é isso? É de fora? É alguém? Né? O que são esses sabotadores, né? E por que eu escolhi, inclusive, fazer uma formação direcionada aí com os sabotadores? Então, quando a gente fala dos sabotadores, na verdade, a gente está falando dos sabotadores que existem dentro de cada um de nós. Isso eu entendo que é um assunto relevante que eu gostaria de trazer aqui para compartilhar com vocês. Ok? Então, vocês também me encontram aí no LinkedIn, quem quiser fazer parte da minha rede, conhecer um pouquinho mais, vocês me localizam lá.
Quero fazer alguns combinados com vocês para hoje. Então, na medida do possível, nós vamos manter aí os microfones desligados para que todos possam ouvir com maior clareza, né, a minha fala no primeiro momento e depois a nossa conversa, né, para nós evitarmos aí ruídos externos. Nós vamos ter um tempo para perguntas e para respostas ao final. Para que a gente não se perca em meio às perguntas, né, nos comentários do chat, eu solicito que vocês escrevam a palavra pergunta na frente e a sua dúvida logo à frente. Né? Pergunta qual é a dúvida? Porque aí o Ivo vai me apoiando, a gente vai organizando aí se há dúvidas, né, que a gente possa responder ao final. Eu gosto muito de dizer que a ideia aqui não é julgar ninguém, né? Não é trazer nenhum tipo de julgamento, mas ajudar na reflexão de como cada um pode estar se sabotando no dia a dia e deixando de aproveitar as oportunidades por procrastinar e se esconder em meio aos problemas. Então, a questão aqui não é se a gente se sabota, porque a gente se sabota. A questão é de que forma cada um de nós se sabota no dia a dia, né? Na carreira, na vida, como é que a gente se enrosca com os próprios problemas, tá? Então, os problemas existem, mas nós podemos descobrir formas de minimizá-los e de neutralizá-los com pensamentos sábios e com atitudes, né? Então, uma dica que eu dou aqui para vocês é: faça anotações, se você puder. Elas vão ajudar nas suas reflexões futuras. Ok? Então, passando aqui, queria apresentar para vocês o Shirzad Chamine. O Shirzad é a pessoa que começou a falar sobre os sabotadores, né? Então, eu gosto de apresentá-lo porque, graças a ele, a gente pode hoje trabalhar muito mais com os inimigos internos que a gente tem. Ele é um engenheiro que fez um mestrado ainda em engenharia, e aí ele começou a perceber que ele tinha algumas dificuldades aí no tocante a relacionamento e algumas questões internas, e de como ele se percebia e de como ele tinha algumas questões que ele não tinha conseguido resolver com ele mesmo. E aí ele também realizou aí um bacharelado em psicologia e fez um doutorado em neurociência. Então, ele é um presidente hoje da CTI, né, Coaches Training Institute, e a maior organização de formação de coaching no mundo, né, e de docentes também de 2 grandes universidades nos Estados Unidos. Então, o Shirzad, ele escreveu esse livro, que é a base de tudo que a gente vai conversar sobre os sabotadores, né? Inteligência positiva, porque só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam o seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. E aí eu gosto de trazer essa frase aí, né? São 2 frases, são frases de impacto, mas são frases que nos trazem grandes reflexões. Sua mente é a sua melhor amiga, mas também a sua pior inimiga. E a gente vai descobrir por quê, né? A mente é a sua melhor amiga, mas pode ser a sua pior inimiga também, né? Então, esse livro aí, para quem quiser conhecer um pouco mais do assunto, para quem puder, enfim, eu recomendo. É uma linguagem interessante, gostosa, e ele conta, né, como é que ele chegou aí a essas questões. Então, super indico. E aí, o que são os tais sabotadores, né? São pensamentos que nós carregamos ao longo da vida e que nos enfraquecem e que nos fazem criticar, ter medos, não validar a nós mesmos, a procrastinar, a não tomar decisões, a não realizar mudanças, a não acreditar no nosso potencial e a ter dó de nós mesmos e dos outros. Olha quanto não numa única frase.
né? Então, quando a gente está falando dos sabotadores, a gente está falando muito dessas questões. Nossa mente é nosso pior inimigo. Ela abriga personagens que ativamente sabotam nossa felicidade e o nosso sucesso, né? Mas também estas sabotagens podem ser identificadas e enfraquecidas. O Xer, ele diz que elas podem ser neutralizadas. Como é que eu consigo neutralizar um sabotador? Somente a partir do momento em que eu reconheço esse sabotador, né? Eu fiz um post no LinkedIn e eu escrevi algo parecido aí, né, de viver no modo sábio, que a gente vai falar um pouquinho mais. E aí uma pessoa me escreveu hoje de manhã e disse, mas, Silmara, quando o meu sabotador é o meu chefe? E aí eu respondi, ele não é o seu sabotador, né? O seu chefe, ele não é o seu sabotador. Ele é uma pessoa que está lá vivendo a vida dele. Agora, como é que você está se deixando sabotar e como é que você não está conseguindo ativar o seu modo sábio para lidar com essa pessoa? Então, a questão do sabotador é essa, né? O sabotador, ele existe dentro de nós. Então, não é o meu chefe, o meu antigo chefe, que é o meu sabotador, né? Mas como é que eu faço para ativar o meu modo sábio para lidar com essas pessoas? Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Uma outra reflexão, né, para quem estiver anotando, isso aqui vai fazer bastante sentido. Os nossos pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, ou seja, as nossas ações, que geram os nossos resultados. Então, pensamentos bons geram sentimentos bons, que geram comportamentos, ações positivas e, consequentemente, resultados melhores. Se os nossos pensamentos, eles são pensamentos negativos, se a gente tem aí pensamentos de baixa autoestima, inclusive, a gente tem um sentimento aí ruim com relação a nós, às circunstâncias, às outras pessoas, isso gera comportamentos, como é que eu lido comigo, como é que eu lido com o meu ambiente, como é que eu lido com as outras pessoas, e isso traz resultados. Então, onde começa tudo? Começa nos nossos pensamentos, né? Se a gente consegue ter essa reflexão, olha, eu tenho pensamentos que me geram sentimentos que não são tão bons. Eu acordei tendo sentimentos ruins. Que pensamentos estão passando pela minha cabeça? Ou eu estou com sentimentos muito bons hoje. Sentimentos muito bons. Que pensamentos eu estou tendo? Como é que está sendo o meu dia? Então, isso pode fazer uma grande diferença aí nos comportamentos e nos resultados que eu vou agregar, né? Então, isso aqui também é legal a gente ter de forma consciente, ok? Mas quem são esses tais sabotadores, então, que existem em cada um de nós? E eles existem de fato, né? Em maior ou menor escala, mas eles existem. Vamos conhecê-los. A gente começa falando do crítico, né? E o crítico é o pai da gangue. Quem é o crítico? Então, e por que ele é o pai da gangue? Nós temos um crítico que começa a se desenvolver quando nós somos crianças. E nós precisamos desse crítico por uma questão de sobrevivência, né? Então, nós escutamos bastante. Não faça isso, não vá por ali, toma cuidado, não siga tal exemplo, aquilo ali não é bom para você. E isso realmente faz com que a gente consiga sobreviver, porque se a gente não tiver uma crítica, a gente vai correr inúmeros erros, né? Inúmeras situações que podem, de fato, nos levar a perder a vida, inclusive. Então,
o que acontece? O crítico ele é muito bom porque a gente está aprendendo na infância. Só que cada um de nós carrega esse crítico para a vida e internaliza de uma determinada forma. Então, o crítico, que é esse pai da gangue, ele nos faz criticar nós mesmos, os outros e as circunstâncias. Então, a gente se critica. Às vezes, a gente critica mais aos outros do que a nós mesmos. E a gente também critica as circunstâncias, né? O governo, o tempo, o clima, a política, a cidade onde a gente mora, o bairro e por aí vai. A gente tende a criticar bastante, principalmente aquilo do que a gente não gosta ou não tem uma aderência. Então, a interpretação do crítico é sempre cheia de defeitos e tendências negativas. O crítico sempre vai ter esse olhar para o que não está funcionando. Só que ele, crítico, ele não trabalha sozinho. Ele precisa dos coleguinhas, ele precisa dos ajudantes. E é aí que cada um funciona, mostra o seu funcionamento com relação aos sabotadores. E nós temos vários deles. Quem são os ajudantes do crítico? E como eles impactam na nossa vida e na carreira. Então, nós temos aí um insistente, tende a ser perfeccionista, nunca está bom ou pronto, ele nunca está contente, e aqui a gente está falando do pensamento, a gente não está falando da pessoa, Então, nós temos aí um pensamento sabotador que é um insistente. Ele tende a ser um pensamento de caráter perfeccionista, em que a pessoa acha que nunca está bom, nunca está pronto, nunca está no nível que deveria estar aquilo que ele está fazendo. A gente também tem o pensamento do prestativo, essa pessoa ela tende a querer ajudar todo mundo, é uma tendência, e ela não se coloca em primeiro lugar. Em nenhum momento aí ela se coloca em primeiro lugar. Ou ela coloca os filhos, ou o marido, ou a família, ou os pais, ou a chefia, ou a empresa, mas ela tem dificuldade de se colocar em primeiro lugar. Nós temos um terceiro ajudante, que é o hipervigilante, que eu costumo brincar, que é aquele que não descansa, ele é o guarda da rua, Então, ele está o tempo todo ali, cuidando para que nada dê errado. O pensamento hipervigilante é assim, meu Deus, o que vai acontecer de errado? Qual é o próximo problema que eu vou ter que cuidar? O hiperrealizador é aquele que está sempre atolado, de coisas para fazer. Ele nunca tem tempo para nada porque ele está sempre fazendo alguma coisa. Então, essa pessoa, ela tem um pensamento de que assim, ela precisa fazer muitas coisas para ser validada. Ela precisa o tempo todo estar fazendo algo. Ela não pode se dar ao luxo de descansar. Ela não pode. O hiperracional, ele só aceita o que tem lógica, o que faz sentido. Então, se não tiver lógica, se não tiver muito sentido, não leva em consideração. O controlador é aquela pessoa que tem pensamentos de que pode controlar tanto o ambiente como as pessoas, porque o objetivo é que nada saia do controle. O objetivo é comandar tudo para que tudo aconteça dentro daquele padrão. E vocês podem estar aí nesse momento enxergando, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquele, eu tenho esse também. E nós todos temos todos eles. O problema é quando é exacerbado, quando a gente tem muito e esse pensamento controla a nossa vida. Ele passa a controlar os nossos pensamentos demais. A gente tem também o inquieto, um personagem ali, um pensamento inquieto. Ele nunca está satisfeito.
Ele vive em função de novidades. Ele vive em função de momentos bons e de prazer, né? Então, uma pessoa muito inquieta, ela está sempre pensando na próxima novidade, no próximo curso, no próximo livro, na próxima viagem. Ela nunca está satisfeita com aquilo que ela já conseguiu. Ela o pensamento é sempre qual que é o próximo final de semana? Qual é o meu próximo cargo? Como é que vai funcionar? Qual é o próximo trabalho? Né? Qual que é o próximo projeto? De uma forma exacerbada. Mas aí a gente também tem o esquivo, né? Ele pode ser, a gente pode ter todos eles aí de forma distinta, né? Em pontuações distintas. O esquivo, ele foge de situações desagradáveis, das regras, da agenda, das atividades chatas. O esquivo, ele está sempre deixando para depois, né? Então, como a gente fala aí do procrastinar, o esquivo adora deixar para depois. Porque vai que alguém vai lá e faz por ele, né? Então, ele está sempre embarrigando, né? E o pensamento do esquivo é mais ou menos esse, né? Não, mas eu não preciso fazer exatamente agora. Não vai ter diferença se eu deixar para fazer amanhã, talvez na quarta-feira, talvez na sexta, porque é um pensamento aí, né, com formato de esquivo. E a gente também tem o vítima, né? O vítima é aquele pensamento com foco nos sentimentos internos, em vivências muito dolorosas, né? O pensamento aí, não é que a pessoa seja vítima, mas ela tem pensamentos que a fazem, muitas vezes, agir como alguém que se vitimiza, né? Então, é um pensamento, lembra? Pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. O vítima, ele está sempre pensando que, assim, ninguém gosta dele, ninguém valoriza, ninguém dá suporte, ele é um sozinho no mundo, e que ele não tem as mesmas oportunidades que os outros. Então, ele está sempre muito cabisbaixo aí dentro de um contexto, ele está sempre com uma autoestima muito baixa. E esses são os ajudantes do crítico, né? Então, o crítico em si, sozinho, ele não consegue fazer muita coisa. Mas se a gente tem um pensamento, por exemplo, de uma pessoa aí que tem uma tendência de querer controlar e ainda é um hipervigilante, está sempre pensando no que pode dar errado, imagina o esforço e o gasto que essa pessoa tem, um gasto de energia no dia a dia para tentar controlar aquilo que nem sempre consegue. Eu não posso controlar a vida do outro, eu não posso controlar todo o ambiente, né? Eu posso até querer, né? E os pensamentos às vezes são esses, né? Então, esses são os ajudantes aí, os sabotadores. E aqui eu queria trazer um pouco das falas desses sabotadores. Assim, esses sabotadores, eles conversam com a gente, né? Internamente, ou às vezes eles são até falas que a gente reproduz, né? Então, ou a gente está tão acostumado a ouvir para dentro, isso aqui é uma conversa interna, e às vezes a gente reproduz para fora mesmo, né? Isso se torna uma verbalização. Então, se a gente for falar aí do primeiro, né, que é o insistente é aquele perfeccionista, né? Tudo tem que ser perfeito. Quando a gente fala de carreira, de vida, a gente está falando, às vezes, em buscar uma nova oportunidade, em buscar trabalho. Eu tenho atendido pessoas, eu tenho atendido em coaching, alguns clientes, eu tenho colegas também que estão em busca de uma colocação, enfim. Então, a gente vai percebendo e a gente vai reconhecendo algumas falas. Às vezes, essas falas são minhas aqui também, tá? Algumas das falas reproduzidas aqui também são minhas, são pensamentos meus, tá? Então, mais uma vez, aqui a gente não tem o julgamento, mas é de tentar se reconhecer. Então, o insistente, né, ele é tão perfeccionista que ele fala, se não tiver muito bom, eu nem começo. E aí ele não faz.
Ah, eu quero fazer uma live, mas eu não sei fazer. Eu não tenho aquela luz, sabe? Aquela luz que não deixa o rosto ficar todo iluminado. Então, eu não vou fazer porque eu não tenho aquela luz. Tem aquele negócio que a gente faz assim, e aquilo fica lindo. Se eu não tenho aquilo, eu nem começo, né? Algumas falas aí, né, do pensamento insistente, né? Pensamento, isso pode se tornar uma fala. Não vou nem enviar o currículo, porque ele está no formato antigo. Então, enquanto eu não melhorar esse currículo, eu não estou nem enviando. Ah, eu não tenho perfil no LinkedIn, porque eu não tenho uma boa foto, né? Enquanto eu não tiver uma boa foto, eu nem faço LinkedIn. Eu não tenho perfil no LinkedIn porque eu acho que eu não tenho uma boa experiência para colocar lá, então nem vou colocar. Olha, nunca fui bom em falar inglês. Eu só vou concorrer quando o inglês estiver fluente. Mas eu também não estou estudando ainda, eu nem comecei. Então, estou aqui pensando, né? Olha, o inglês não é fluente, eu nem vou tentar. Quando eu tiver com o inglês fluente, eu tento. Mas também não comecei a fazer o inglês. E aqui já vou mandar uma dica para quem tem essa fala. Tem aula de inglês gratuita na internet com o professor Kenny, aproveitem. Ele tem, acho que 99 aulas gratuitas. Então, no YouTube, assistam as aulas, né? Tenho dito isso para algumas pessoas nas escutas que eu tenho feito. Ah, mas eu não tenho. Ok, aqui já tem um bom caminho, né? Professor Kenny, YouTube, né? Aproveitem. Faz muito tempo que eu não faço entrevista, então eu acho que eu nem vou participar, porque eu não sei fazer isso. Ah, também não sei fazer entrevista pela internet aí, online, então também não vou participar, né? Ah, eu tô com 49 anos, eu tô fora da idade que eles querem, eu nem vou tentar. Isso é uma outra fala que eu escutei há pouco tempo, né? Em casa não dá para fazer entrevista online, eu nem vou me inscrever. E aí não se inscreve. A culpa é minha. Eu preciso ser melhor no que eu faço. Então, culpa, ó. Olha só. Eu ainda não estou pronta para empreender, não. Depois que eu fizer aquele outro curso, eu começo. Mas também nunca se sente bom o suficiente, preparado o suficiente, né? Se não for para fazer e ser o melhor, eu nem começo. Se eu perceber que eu não tenho chance para essa vaga, nem faço cadastro no site da empresa. Olha como essas falas são falas importantes que às vezes a gente carrega com a gente. E como nos fazem procrastinar, ou seja, eu nem vou começar a fazer, eu fico paradinho aqui mesmo, porque se não for para ser perfeito, eu nem começo. E como isso pode interromper aí, né, um ciclo de oportunidades. Então, esse é o primeiro pensamento aí sabotador, né? O pensamento do insistente. A gente tem um segundo aqui que é o prestativo. Ele está sempre à disposição, mas ele está sempre à disposição do outro. Então, o outro vem sempre em primeiro lugar e não ele. E aqui eu estou tentando trazer um pouco mais de frases voltadas para a carreira, porque a gente pode usar isso aqui dentro de um contexto todo, tá, gente? Né? A gente pode falar de pessoas que estão em busca de emagrecimento, em pessoas que estão em busca de um cargo de liderança, em pessoas que estão em busca de empreender, enfim, dentro de um contexto todo. Mas o nosso foco aqui é carreira. Então, vem aqui uma frase, né? Ah, agora eu não posso cuidar de mim, eu não posso pensar nisso, porque eu preciso ajudar o fulano. Então, esse fulano pode ser o meu irmão, o meu marido, o meu filho, o meu pai, a minha mãe. Então, nesse momento, eu não posso olhar para mim, eu tenho que cuidar do outro. E, às vezes, tudo bem, porque são momentos de vida mesmo. Agora, quanto da sua vida você está olhando para o outro e deixando de olhar para você? Essa é uma pergunta. Aqui a gente não está julgando, a gente está fazendo reflexões. A prioridade são os outros, né? Eu não posso falhar com eles, né? Eu não posso falhar com eles, de jeito nenhum. Ah, eu não sei dizer não. Eles podem ficar chateados comigo.
né? Então, é aquilo, você está cheia de coisas para fazer, das suas necessidades, a pessoa te pede uma ajudinha. E aí você não consegue dizer não e nem negociar para depois. Você deixa de fazer o seu, para que a pessoa não fique chateada, né? Porque, na verdade, todos nós queremos ser aceitos, né? E queremos que as pessoas gostem da gente, né? Então, a gente não consegue dizer não para as pessoas, né? Outra frase aí, né? E que pode ser um pensamento, né? Antes de se tornar uma frase. Se eu não ajudá-los, quem é que vai fazer isso? Olha que frase forte, né? É o prestativo, né? Sempre à disposição. Se eu não fizer isso, quem é que vai fazer? Eu não tenho coragem de cobrar esse serviço. Eu acabo fazendo de graça mesmo, né? Então, óbvio que a gente faz trabalhos voluntários, nós fazemos coisas para pessoas que nós gostamos, mas nós também temos que colocar um preço naquele nosso trabalho, naquilo tudo que a gente faz, né? E às vezes a gente não tem coragem de cobrar do outro, né? Olha que questão, né? E aí eu sempre pergunto, mas você vai fazer a unha? A pessoa precisa cobrar de você. Você vai fazer o cabelo? Também. Você vai a compra? O mercado também vai cobrar de você. Então, né, eles não vão te dar de graça. Eu ajudo os outros e depois fico até tarde fazendo a minha parte, né? Quer dizer, eu priorizo do outro e depois que eu termino do outro é que eu vou fazer o meu. Eu até me adianto, nem espero me pedirem, né? Então a pessoa nem precisa pedir um favor, eu já vou lá e faço antes dela me pedir mesmo, né? Olha só como o prestativo pensa, né? Ele já se adianta. Caramba, não me sinto valorizada, valorizado. E olha que eu dou sangue pela empresa, pela família, pelos amigos, até porque quem eu não conheço muito bem. Porque o prestativo, na verdade, ele quer muito ser amado pelos outros, né? Ele quer muito que as pessoas gostem dele. Ah, se eu pudesse, ajudaria a todos que estão precisando de apoio agora. Eu também, né? Sou prestativa, gente. Mas é isso, né? E tudo bem ser prestativo se não for exacerbado, ou seja, eu tenho um limite de ser prestativo, mas eu também tenho um limite de pensar na minha agenda, nas minhas coisas e nas minhas necessidades. Às vezes, o que a gente percebe é o seguinte, a pessoa está em busca de trabalho, mas ela não consegue parar para pensar na carreira dela, porque ela está ajudando as outras pessoas, e ela não está cuidando daquilo que ela deveria estar fazendo como prioridade, porque ela também está se sabotando. Então, ela vai cuidando da vida do outro para não ter que pensar na vida dela. Essa é a sabotagem. Hipervigilante. Ele está sempre de plantão. O hipervigilante, muitas vezes, ele já viveu uma tragédia em família, ele já viveu uma tragédia em vida, ele acha que pode blindar todo mundo de qualquer problema futuro, né? O foco do hipervigilante é no que pode dar errado, por isso que eu brinco que ele é o guarda de plantão, né? Ele está sempre tentando resolver de uma forma que não dê problema, porque o pensamento do hipervigilante é o que ele vai poder fazer para que nada dê errado. Então, pensamentos aí, né, hipervigilantes. E se der errado? E se eu passar vergonha? E se eu ficar nervoso? E se não gostarem de mim? E se eu não conseguir explicar com clareza? E se der M, né? 3 pontinhos. E se der porcaria? E se me pedirem para fazer um teste no sistema? Né? Se a pessoa está procurando um trabalho, ele está pensando em tudo que pode dar de errado se ele for fazer entrevista, se ele for fazer um teste. E se eu não passar no período de experiência? Ele nem entrou, mas ele já está pensando o que vai acontecer se ele não passar no período de experiência. E se chover, e se fizer sol, e se tiver greve, se alguém ficar doente, se eu não puder entrar no metrô, né? Outro pensamento, nossa, tá indo tudo bem, dá até medo.
Isso é o hipervigilante. Ele está sempre pensando no que vai dar errado, né? Então, quantos de nós temos esse pensamento e quantas vezes a gente age desta forma, né? Pensando aí na busca de um novo trabalho, de uma mudança de carreira, o quanto a gente deixa de enxergar, às vezes, grandes oportunidades na própria vida, porque a gente já está com medo daquilo que vai dar errado. E isso é pura sabotagem, né? É sabotagem para si mesmo. E aí tem o hiperrealizador, né? Nunca sobra tempo. Ele nunca tem tempo para nada, ele está sempre fazendo alguma coisa. Então, ele procrastina mudanças, falta foco no que é estratégico, porque ele está sempre achando o que fazer. Então, tem algumas frases aqui. Eu vou fazer o inglês que está lá na internet, é gratuito, mas ainda não deu tempo. Então, eu ainda não comecei porque eu não tenho tempo. Olha, eu estava fazendo 3 cursos, mas não terminei nenhum, na verdade. Né? Tem tanta coisa acontecendo aí, ó, que eu não terminei nenhum deles. Eu estou lendo 2 livros simultaneamente. Acho que assim funciona melhor para mim. Mas ele está lendo, ele está no caminho. Né? Ele não termina nenhum dos 2 livros. Eu não tenho tempo para melhorar o meu LinkedIn, nem para assistir aquela pessoa que ensina como fazer. Olha, a Bia já falou para vocês que tem uma pessoa que ensina como fazer, né? Então, mais um bom motivo aí para assistir a live que vai acontecer. Atolada de serviços domésticos. Acho que vou enviar meus currículos quando terminar tudo isto. Então, primeiro eu vou fazer outras 1000 coisas. Depois eu vou cuidar dos meus currículos, de entrar nos sites, de olhar para as vagas. Ah, hoje é dia de faxina. Depois eu paro para ver as vagas e procurar os contatos. Né? Então não sobra tempo para focar naquilo que é necessário. Eu trabalho da hora que eu acordo, à hora que eu deito. Como é que eu vou atualizar meu currículo? Acho que eu dou conta de pegar mais alguma coisa para fazer. Aí eu estudarei nos finais de semana. Né? E nos finais de semana acontecem outras coisas também. Sim, eu sei que eu tenho prioridades, mas fazer artesanato é tão legal, alivia minha mente, então eu já me comprometi com umas colegas em ajudar no bazar do bairro. Ou ajudar na campanha tal, no chá de bebê, em levar alguém ao mercado, enfim, a pessoa está sempre com a agenda lotada. Então, ela não percebe, ela sempre acha que ela é muito produtiva, mas nem sempre ela tem foco. Nada contra o artesanato, eu também faço, adoro, realmente alivia a mente, mas se eu estou num momento legal para isso, se eu escolher um dia, uma tarde que eu vou fazer isso, agora, eu estou entrando num projeto de uma outra pessoa e não estou cuidando do meu projeto, opa, isso é procrastinar. Então, tem uma sabotagem aí. Né? O hiperrealizador, ele não para pensar. Ele fica ali o tempo todo buscando outras coisas, a cabeça está cheia, a agenda está lotada, porque aí ele não para, inclusive, para pensar na própria carreira. Né? E aí a gente também tem o hiperracional. Né? O hiperracional, o pensamento maior é o seguinte, eu só aceito se tiver lógica. Né? Se não for lógico, para mim nem funciona. Então, eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Isso aqui eu já conheço, essa empresa aqui eu já conheço. É ruim, mas eu já sei como é que ela funciona. Eu já conheço esse gestor, eu já sei o que vai acontecer nessa empresa ou não. Então, se for o certo pelo duvidoso, vou ter que passar pelo período de experiência lá, deixa quieto, melhor eu ficar aqui. Então, se a pessoa está numa situação muito ruim e ela não está olhando para fora,
porque não tem lógica procurar lá fora e ela está aqui se martirizando no dia a dia dela, né? Tem lógica? É uma pergunta. Ah, não vai dar certo tentar trabalhar em algo que eu nunca fiz antes. Não, não, não. Melhor eu ficar aqui onde eu tô. Nossa, imagina, não vou tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz. Né? Vai que eu não me dou bem. Só vou confiar no que eu tenho certeza, nos fatos. Sem ter todas as informações, eu não quero nem conversa. Me ligaram, é uma vaga confidencial, a pessoa não abriu nada ainda. Diz que localizou meu currículo no LinkedIn. Não quero nem conversa. Gente, eu cansei de ligar para as pessoas de vaga boa, né, como headhunter, vagas boas, vagas excelentes, mas que a empresa pede para não abrir na primeira, na segunda, às vezes na terceira etapa. Qual é a empresa? Por quê? Porque às vezes ela não quer lidar com indicação, às vezes está relacionado a essa contratação a um desligamento. Então, quem está fazendo o primeiro contato realmente não pode dizer onde a empresa fica, qual é o ramo, porque às vezes é muito fácil de matar qual é a empresa, né? E a pessoa vai lá e já percebe que tem alguém naquela função, enfim. A internet facilita muito isso hoje. Aí a pessoa fala assim, não quero nem conversa, né? Essa pessoa aí do RH não vai falar nada, essa selecionadora aí, nem vou participar. Para que entrar nesse grupo? Tem vaga lá? Eu só vou participar se tiver vaga na minha área. E aí, deixa de fazer networking. Deixa de conhecer pessoas, deixa de fazer networking, né? E só vou conversar com quem for da minha área. Vaga confidencial? Nem vou responder. E deixa de aproveitar alguma oportunidade. Alguém conhece essa empresa? Já ouviu falar dela? Se ninguém conhece, ninguém que eu conheço conhece a empresa, nunca ouviu falar, nem vou me arriscar. Óbvio que aqui a gente sempre diz o seguinte, né? Nunca pague por um serviço, jamais pague para alguém que diz que vai te dar uma vaga e que você precisa pagar um treinamento e que a vaga é sua. Isso não existe. Lógico que isso não existe. Agora, às vezes você tem uma empresa nova, às vezes você tem uma empresa nova no mercado acontecendo, é uma filial de uma outra empresa, abrir uma empresa menor. Ou seja, contanto que você não tenha que pagar e tirar nada do seu bolso, o que você está perdendo em conhecer uma empresa que está te chamando para uma entrevista? Então, é uma pergunta. A recrutadora diz que a próxima fase pode demorar. Eles não sabem o que eles querem? Nem quero mais saber. Acontece, né? Olha, houve uma questão, a liderança saiu de férias, precisou sair de férias, vai atrasar uns 40 dias o processo. Às vezes acontece, a gente avisa os candidatos, olha, já avisa no início, né? Olha, a gente vai fazer a primeira etapa e pode demorar um pouco. O hiperracional, ele já desiste, ele fala, eu não quero nem saber, esse negócio aí não é sério, né? Como vou aceitar ganhar menos do que eu ganhava antes? E aí deixa de ir para um lugar legal, que talvez tenha benefícios bons, que tenha um ambiente mais saudável, que tenha um clima melhor e que aos poucos você consiga ter de volta uma remuneração parecida com aquela que tinha, né? E a pessoa fala, não, se eu não tiver menos que isso, eu não aceito, menos que isso eu não aceito, e fica em casa, e prefere ficar em casa porque ela não aceita menos que aquilo. E ponto final. Porque para ela não tem lógica. Nossa, nem vou olhar para isso aí que é furada. Esse é um pensamento mega sabotador, né? Um pensamento hiperracional aí. Então, óbvio que a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, mas dê uma chance para possibilidades novas. Porque às vezes não tem lógica, mas é uma big de uma oportunidade. E aí a gente tem o controlador, né? Melhor do meu jeito. Então, o pensamento controlador é muito assim. Na verdade, eu acho que ninguém faz como eu faço. A pessoa, ela pode não externar isso, mas ela está pensando.
né? Ela tem uma dificuldade em delegar, por exemplo. Ah, para quem que eu vou delegar? Não, não, só se a pessoa trabalhar assim muito parecida comigo. Senão, eu nem delego, né? Porque, na verdade, olha, ninguém faz do jeito que eu faço. Ou então, ela até externa, ela diz o seguinte, olha, deixa que eu faço, porque eu acabo fazendo mais rápido, eu estou mais acostumada com essa atividade, então a gente está assim, terminando o mês, o prazo está curto, daqui que eu faço. Ela puxa para ela. Está se discutindo a questão de trocar algumas coisas, de melhoria, o pensamento é assim, não, não, melhor não mudar nada disso, deixa quieto. Né? O controlador, ele tem esse, é o pensamento, deixa como tá funcionando, deixa quieto. Ou então o contrário, eu vou mudar tudo isso aqui, dar uma cara nova, o meu jeito, né? Novo na empresa, sai mudando tudo, não pergunta nada para ninguém, não pergunta por que aquilo tá daquele jeito, como é que foi construído, se aquilo tem um valor, não, ele sai mudando tudo. Eu vou testar e depois eu te falo se ficou bom. Né? Quer dizer, eu vou testar. Você vai me ligar quando? Pergunta para o entrevistador. Né? Óbvio que tem uma forma de perguntar isso, né? Quais são as próximas etapas? Você teria uma ideia de quais são os próximos passos? Essa próxima etapa ocorreria mais ou menos em quanto tempo? O controlador não, ele vai direto. Você vai me ligar até quando? Até quando eu posso esperar ou não, né? Ou então ele fala o seguinte, né, para o entrevistador, olha, eu só posso fazer entrevista no período da tarde. Ele delimita, né? Eu só posso fazer entrevista depois das 3 da tarde, né? Depois das 2 da tarde, antes disso eu não tenho condição. E às vezes perde uma oportunidade. Se eu não estou, tudo fica uma bagunça. Né? Às vezes a pessoa não externa isso, mas ela pensa muito. Olha, se eu não estou aqui, tudo fica uma bagunça. Eu preciso estar aqui, eu não posso nem tirar férias. Né? É muito difícil treinar alguém. As pessoas têm dificuldades em aprender. Né? Ou então assim, gente, estou revisando tudo aqui, viu? Pode deixar comigo. É o pensamento do controlador. Né? Vamos mais. O inquieto. O que o inquieto quer? O inquieto, no fundo, lá no fundo, ele quer o bom da vida. Ele quer a próxima coisa legal que vai gerar um prazer, que vai ser muito boa para a vida dela. Né? O inquieto, a inquieta. Tem pensamentos de, nossa, será que eu vou fazer já no próximo final de semana? Será que vai estar calor, frio, para onde dá para dar uma corrida? Né? Então, o inquieto, ele às vezes ele pensa, às vezes ele fala, né? Olha, eu sei que eu preciso conhecer mais sobre planilhas e Excel, mas pensei também em PowerPoint, Canva, Trello, e eu estou pesquisando na internet outras ferramentas. Tudo ao mesmo tempo, porque ele é inquieto, né? Então, é tudo junto ao mesmo tempo. E aí, cadê o foco, né? Onde é que está o foco dessa pessoa? Comecei a fazer o curso de finanças, mas acho que gestão de pessoas deve ser mais interessante. Estou quase largando. Né? Esse é meio que o pensamento. Marquei de assistir uma live, mas aí eu entrei em outra, e aí eu esqueci daquela. Eu já nem sei mais com quem que era. Tenho pensado que ainda não sei o que eu gosto de fazer de verdade. Por isso eu não me adapto em lugar nenhum. Ali devia estar escrito lugar. Empresa chata, gente chata, muita cobrança, salário baixo. Ah, não dá não. Eu gosto de muita coisa. Acho que esse é o problema. Eu enjoo muito fácil da rotina. Quer saber? Eu vou assistir filme e me divertir porque eu mereço. Se tiver que aparecer uma vaga para mim, ela vai aparecer e pronto. Vai assim, do nada ela vai aparecer, uma indicação e pronto. Porque não quer a coisa chata de entrar no site, fazer cadastro, buscar, procurar, ligar para as pessoas, fazer networking, né? Ele quer
gosta de estar com as pessoas, mas não para falar de coisa chata que é procurar emprego, né? Ou procurar trabalho. Adoro organizar eventos, reunir as pessoas, falar de coisas boas. Esse é o pensamento do inquieto, né? Pensando bem, acho que vou viajar com os amigos e na volta eu resolvo isso, né? Então, se tô aqui ainda, estou pensando, estou recebendo seguro, acho que ainda tem um tempo aí. Gente, o esquivo. O esquivo, o primeiro pensamento é assim, olha, nem é comigo isso. Se eu conseguir me livrar disso, melhor. Então, às vezes ele externa, às vezes não. Eu ia fazer, mas você não soube esperar, né? Eu iria. Não disse quando, né? Eu vou fazer quando pararem de me cobrar. Eu sei o que eu preciso fazer. Mas ele não transforma aquilo numa ação de fato. Calma, relaxa. Para que tanta preocupação? Que pressa é essa? Isso é uma fala, né? Pensamento aí do esquivo. Nossa, que pressa. Para que tudo isso? Amanhã eu vejo isso. Nossa, que coisa chata. Aff. Nossa, procurar vaga é fogo, viu? Minha internet é muito ruim, não dá para fazer entrevista online, eu nem tento. Não tenho computador, só o celular, às vezes funciona, às vezes não funciona, a bateria não está funcionando, então acho melhor, por enquanto, não. Melhor esperar a pandemia acabar e eu começaria a procurar trabalho. Eu não lembro de termos definido que isso seria responsabilidade minha. Às vezes ele nem consegue falar, ele só está pensando. Ele nem externa. Quando foi isso? Quem decidiu? Nem estou sabendo. Assuntos difíceis, confusão, estou fora. O esquivo ele não quer saber. Agosto não é um mês bom. Em setembro eu inicio uma nova busca. Agosto não é um mês bom, né? Então, esse é um pensamento sabotador. E a vítima, no fundo, né? O pensamento aí, o sabotador vítima, ele pensa assim, ai de mim. Você não sabe o que eu passo. Na minha cidade não tem nenhuma oportunidade. Eu já escutei bastante isso. Eu não tenho com quem contar. Eu não posso confiar em ninguém. Eu não tenho apoio de ninguém para nada. A minha aparência não agrada. Eu não consigo avançar porque ninguém me dá uma chance. Eu não tenho roupa para ir para uma entrevista e o meu cabelo está horrível. No meu caso, tudo é mais difícil. Eu sei que as pessoas falam de mim pelas costas. Eu sei que não acreditam em mim, nem no meu talento, nem no meu potencial. Olha que pensamento, como é que tá a autoestima dessa pessoa que tem esse tipo de pensamento e às vezes ela nem externa, ela não fala para ninguém, nem para as pessoas que convivem ali, que moram na mesma residência, mas ela pensa tudo isso. E como tudo isso é pesado. Então, às vezes, a gente tem os sabotadores trabalhando juntos ainda, né? Então, você imagina um controlador com um hipervigilante. Eu te falo porque eu tenho os dois, né? Assim, é controlar para não dar nada errado. Meu Deus, né? E quanto gasta-se de energia focando na coisa errada, né? E se você tem um olhar prestativo, como é que é isso? Vamos imaginar alguém que tem essa coisa mais do esquivo e da vítima, né? Esses pensamentos. Então, ele não quer, ele lida muito mal com as coisas práticas da vida e ainda por cima acha tudo isso aí do vítima, né? Como tudo isso é ruim, como tudo isso é difícil. Melhor não mexer. Esse é o pensamento, né? E aí vem isso aqui, né, gente? Me reconheci em várias destas frases. Meu Deus, o que que eu faço? Se reconheceu, ótimo, porque já é um excelente começo.
Quando a gente não se reconhece, quando a gente não tem a reflexão, como é que a gente vai fazer algo diferente? Então, se você se reconhece em frases similares a essas, né, vamos mudar o rumo dessa história? Quais são desses pensamentos os que mais te acompanham, né? Os que mais lhe acompanham? Quais são aqueles que te fazem congelar, entristecer, procrastinar, ou seja, deixar sempre para depois, para depois, para depois, uma mudança, uma tomada de decisão? Quais são aqueles que te fazem voltar para trás, não avançar, não acreditar em você mesmo? Quais oportunidades você pode estar perdendo ao longo da sua jornada de vida e carreira por conta destes pensamentos? Essas são reflexões individuais, né? Eu gosto de dizer de novo que a gente aqui não está julgando, mas a gente está levantando hipóteses, né? Quando eu olho para mim, quando eu olho aí para os meus últimos meses, para os anos, o que me deixa congelada aí? O que me dá medo? O que me faz procrastinar? Né? E se a gente se reconhece, já é um bom começo, porque só tem um jeito da gente mudar algumas coisas. Quando a gente reconhece, né, cada um de nós, em nós mesmos, e aí a gente não está falando do outro, a gente está falando de si, né? O que entende que precisa mudar para a vida avançar. E aí, eu trouxe essa corujinha aí, porque a gente fala que ela é a representação da sabedoria, né? E da onde veio isso, né? Então, a coruja é uma ave aí noturna, né? Tem a ver aí com mistério, mas também com inteligência, com sabedoria, conhecimento. Eu trouxe mais para ilustrar, na verdade, né? Então, é dito que ela tem a capacidade de enxergar através da escuridão, conseguindo ver o que os outros animais não veem, né? O que a coruja simboliza? Ela simboliza a reflexão, o conhecimento racional intuitivo. Na mitologia grega, Atena, a deusa da sabedoria, tinha a coruja como símbolo, né? E os gregos consideravam a noite um momento propício para o pensamento filosófico, né? Então, por ser um animal notívago, era vista pelos gregos como símbolo de busca pelo conhecimento. Então, quando a gente fala aí da sabedoria, acho que vale lembrar da coruja aí, né? Como é que a gente ativa o nosso modo sábio? Como é que a gente começa a enxergar quando a gente se sente meio que na escuridão, né? Essa é a grande sacada, essa é a grande virada. Até agora a gente falou dos sabotadores. Agora, como é que eu reverto esses sabotadores que existem em mim? O modo sábio de viver, né? Então, como é que a gente faz isso? E aí o Xisa, ele fala muito de 5 itens, né? O primeiro deles, tenha empatia, né? Mostre apreciação, compaixão e perdão com você e com os outros. Diminua a força do crítico. Não seja refém dos próprios sabotadores. Né? Então, ter empatia consigo mesmo, com aquilo que já viveu, é passado. A gente costuma dizer muito que quando a gente está falando daquilo que aconteceu lá atrás, a gente tem como repertório. O repertório nos ajuda a entender coisas que não são tão legais, mas que a gente já aprendeu e pode fazer diferente. Então, diminua a força do crítico e não seja refém dos seus próprios sabotadores, né? Tenha empatia com você e com os outros. Quando a gente tem lá o crítico, com a força crítica consigo mesmo, com os outros e com o ambiente, com as circunstâncias, a gente olhar mais para as coisas que podem dar certo e não para aquilo que já deu de errado. Já deu é passado. O que a gente faz daqui para frente? Um segundo item é explore. Em situações difíceis e de crise, explore.
tanto os erros passados, como repertório, quanto as possibilidades do presente. Evite o julgamento e o sofrimento, apenas descubra oportunidades e aprenda tudo o que puder. Com tudo aquilo que você tem, eu falo que é trazer a reflexão sem o sofrimento, porque o sofrimento ele já foi vivido lá atrás. Então, como é que eu faço para trazer a situação sem o sofrimento que vem junto, né? Eu elimino o sofrimento e trago só aquilo que eu já vivenciei. E aí, o explorar tem a ver com o que mais eu posso saber sobre essa situação? Vai me ajudar como e em quê? Então, olha, modo sábio de viver, em empatia, explore oportunidades. E 9, procure sair dos parâmetros convencionais, das suposições e dos hábitos que lhe seguram, né? Qual pode ser o modo completamente novo de fazer isso? Eu tenho outras formas de fazer isso, se dessa forma não está funcionando? Quando estiver explorando novas ideias, evite criticá-las. Anote primeiro as ideias. A gente fala muito de tempestade de ideias, de brainstorming. Diga sim para as ideias, dê espaço para elas e só depois faça um filtro daquelas que são viáveis para o momento e para a situação. Né? Porque se você começa a criticar a ideia, ela não cresce. Ah, isso aqui acho que não, isso aqui também não. Não, isso aqui não vai dar certo. Não, isso aqui é muito louco. E aí você critica a ideia e a ideia não cresce. Então, aí nenhuma ideia é boa, né? Então, qual é o sabotador aí? Será que o sabotador é o perfeccionista? Nenhuma ideia funciona? Né? Então, reconhecer os sabotadores ajuda a ter o modo sábio. Aqui vem sempre uma reflexão. Se você já tem pensamentos do inquieto, né? Tomar um certo cuidado. Porque você já deve fazer bastante isso, ter muitas ideias. Gosta de muita coisa ao mesmo tempo. Então, aqui, para quem tem pensamentos mais inquietos, eu sempre digo, usa com maior moderação. Porque se esse é o seu maior sabotador, você tem que pegar uma ideia e ter foco com ela, né? Só no caso do inquieto aqui. Quarto item, navegue. Procure viver em harmonia com seus ideais e princípios. Quando estiver na dúvida sobre qual caminho seguir, use o seu senso de valor, de propósito e significado. Perceba o que mais lhe inspira, o que lhe dá energia e bem-estar. O Xer fala muito no livro o seguinte, quando você tiver e não souber para que caminho seguir, tiver uma coisa muito angustiante, imagina que você já está lá na frente na sua vida, revendo as suas escolhas, né? E pensando na situação atual. E aí ele pede para refletir. Será que, imagina que você está lá na frente, você faria essa escolha? Pensando na sua vida? Né? Você faria essa escolha novamente? Ele diz o seguinte, muito do que a gente morre de medo hoje e acha que é um grande problema, ao longo da vida a gente percebe que aquilo era muito pequeno. Então ele fala para fazer um exercício de olhar como se estivesse no futuro olhando para aquele problema. Será que ele tem a dimensão que a gente está dando para ele? Esse é um exercício bem interessante. Será que esse problema tem essa dimensão toda que eu estou dando para ele? Fica como reflexão. E por fim, ative o modo sábio que existe em você. Né? Se liberte de qualquer ressentimento ou amargura, de coisas vividas, né? Escolha deixar para trás o que é passado, as dores emocionais, os medos e os ressentimentos. Escolha se perdoar por erros cometidos. Veja as lições aprendidas. Então, aquilo de lição aprendida de repertório você consegue trazer tudo isso, mas você não precisa trazer a dor junto, porque aquilo já foi vivido. Você não precisa reviver a dor, mas precisa das lições aprendidas. Então, ativar o modo sábio é seguir em frente com foco nos objetivos. Perceber quando você está tendo pensamentos sabotadores
identificar que, olha, isso aqui é um pensamento sabotador, né? Isso aqui não está me ajudando a caminhar para frente. Então, como é que eu neutralizo um pensamento sabotador? Tendo pensamento positivo, né? Eu só consigo neutralizar um sabotador quando eu troco um pensamento sabotador por um pensamento sábio. E aí eu neutralizo, né? Eu neutralizo o pensamento sabotador. Então, ative o modo sábio que existe em você. Para derrotar os sabotadores e aprender a neutralizá-los, é necessário reconhecê-los. Enquanto eu não reconheço que eu tenho esses pensamentos, eu não posso lutar com eles, né? Então, o que eu diria aqui é: reconheça, admita que eles existem e lute, né? Você vai lutar com você mesmo, com os seus pensamentos sabotadores. Lute com aquilo que não está te deixando caminhar para frente. A gente sabe que não está fácil para ninguém, a gente está vivendo momentos muito difíceis. Mas como é que a gente faz, né? Eu enxergo o copo mais cheio, mais vazio, né? Eu tenho que sobreviver a essa etapa. Como é que eu sobrevivo? De uma forma mais sabotadora ou de uma forma mais sábia? Né? O que eu posso aprender com tudo isso e no que eu preciso me modificar? Reconheça, admita que os sabotadores existem, porque eles existem, e lute, né? E aí, eu trago para vocês aqui um link, que é um link da Companhia das Letras, da inteligência emocional, da inteligência positiva, que é o link que permite que vocês façam um teste, tá? A gente pode até deixar aí depois para vocês, na hora que terminar eu passo isso para o chat. Então, vocês vão entrar na página, isso para quem quiser, obviamente, e nessa página vocês vão encontrar essa carinha aqui que está aparecendo. São duas bolinhas, né, 2 bullets aí, para que você faça o teste. Esse teste é para que você veja o seu quociente de positividade, ou seja, quanto do seu tempo você está no modo sábio ou no modo sabotador, né? E quais são os sabotadores que mais te atormentam. Então, a sugestão do próprio Xer é que você faça esse teste sempre à noite, quando você está mais cansado, não no seu horário mais descansado, né? E você pode fazer esse teste e refazer ao longo do tempo, sempre que você quiser, para você ir se monitorando. Então, você vai fazer o teste, são 2 testes que são curtos, mas sempre à noite, no horário mais cansado. E aí, quando você fizer o teste, ele te possibilita liberar um relatório. Não esqueça de colocar no idioma português, né? E em salvar em PDF o relatório. Então, do lado direito vai ter lá para você ou imprimir, eu diria para não imprimir, que são 20 páginas aí, mas para você salvar em PDF. Porque existe a chance também de você mandar para o seu e-mail. Você pode salvar em PDF e também mandar para o seu e-mail. Alguns e-mails, tipo Hotmail, às vezes não chega. Então, aí você vai ter que fazer o teste de novo. Como eu já tive pessoas que fizeram essa reclamação, eu sempre sugiro que grave o seu, tá? Então, você vai ter que fazer os 2 testes. Primeiro, você faz o do quociente de positividade e depois você faz o de sabotadores. Eu vou mostrar para vocês como é que isso aparece. Esse é um modelo, tá? Vai vir um relatório bastante grande, contando um pouco dos sabotadores, né? Traz algumas informações, inclusive, que estão no livro. E aí ele vai trazer um diagrama como esse aqui, gente, ó. O diagrama de barras a seguir representa a força relativa dos 9 sabotadores cúmplices com base nas suas respostas à avaliação. Então, ele fala um pouquinho do crítico separado, ele traz ali de 0 a 15 quanto você costuma se criticar, de 0 a 15, quanto você critica aos outros, de acordo com as respostas que você deu,
e de 0 a 15 quanto você critica o ambiente. E aí, a gente tem aqui um gráfico, né? E alguns dos itens aqui estão acima do 8. Por exemplo, ó, o hipervigilante e o controlador estão batendo forte aqui, né? Uma pessoa que está sempre com medo de alguma coisa estar errado, está sempre tentando controlar o ambiente, controlar para nada dar errado, ela está gastando energia. Um prestativo alto também, ó, um 7,5 aí. O que isso quer dizer? É ruim ter os sabotadores altos? Não. Significa que essa pessoa tem clareza dos seus sabotadores. Por isso eles estão aí altos. Não quer dizer, portanto, que os outros também não estejam, eventualmente, em algum momento, fazendo, atrapalhando a vida dessa pessoa, né? Mas os que mais preocupam são esses dois aí, do hipervigilante e o controlador, tá? A partir do momento que se tem clareza deles, e eu começo a trabalhar com eles, os outros também tendem a abaixar, tá? Por quê? Porque eu começo a entender qual é a fala do sabotador dentro de mim, né? Os meus pensamentos sabotadores. Então, o relatório vai trazer um exemplo. E o que é o coeficiente de positividade? Ele vai de 0 a 92%. Então, por exemplo, feito esse teste aqui, ó, esse exemplo diz que a pontuação foi 63. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, sua mente fica no modo sábio 63% do tempo do que do modo sabotador. Quanto é um índice bom? Um índice bom é um índice a partir de 75. E por que ele não vai até 100? Porque a gente sempre tem alguma coisa sabotadora acontecendo. Porque o crítico nos ajuda na nossa sobrevivência. Então, a gente não é positivo 100% do nosso tempo. A gente está sempre olhando que, ó, calma, ali tem um risco. E é importante que a gente perceba, ó, ali tem um risco. Melhor não, né? Tenho que prestar atenção também. Às vezes, quando você fizer esse teste, esse QP pode dar 50, pode dar 40, pode dar 48. Nossa, mas o que significa? Significa que o seu olhar está mais para aquilo que está dando errado, está mais para questões negativas do que para o modo sábio. É o que a gente está conversando. Eu começo a trocar pensamentos negativos por pensamentos mais positivos, se eu começo a olhar para o sábio, se eu começo a olhar para aquilo que eu posso fazer de diferente, esse QP pode aumentar. Eu posso fazer um teste hoje e, de repente, daqui 30 dias fazer de novo? Ou daqui 20 dias? Quando quiser. Eu só acho que, assim, não muda de uma semana para outra. Mas eu posso perceber as mudanças que eu vou fazendo na minha vida. Tá? E aí, eu quero trazer aqui para vocês o seguinte. Índices baixos. O que eles significam? Ou a pessoa vive no modo sábio, grande parte do seu tempo, ou a pessoa não está se reconhecendo. Esse caso especificamente aqui é de uma pessoa que eu conheço que vive no modo sábio, né? Eu pedi que essa pessoa fizesse o teste. Então, assim, é uma pessoa que é professor de yoga há mais de 20 anos, é uma pessoa bastante calma, é uma pessoa que trabalha com óleos essenciais, então é uma pessoa que já é vegano, né? É uma pessoa que eu falo que já está fora de uma curva que a gente vive aí no dia a dia. É um super amigo meu. Aí eu pedi que essa pessoa fizesse. Eu falei, eu queria muito que você fizesse o teste. E ele, sem saber de nada, ele falou, não, tudo bem, eu faço para você. Ou seja, os índices dele estão todos abaixo de 7. Por quê? Porque é uma pessoa que vive no modo sábio há muitos anos. Né? Ele se reconhece, não é que ele não se reconheça, mas ele não deixa que os sabotadores assumam a vida dele. Né? Então, essa é uma grande diferença. Os meus deram todos ali em 4, 5. Se você vive se você tem pensamentos positivos,
Se você tem uma vida muito saudável, se você vive muito bem, se você não tem angústias, perfeito, você está vivendo no modo sábio. Agora, deu tudo lá embaixo e eu vivo angustiada, tô dormindo mal, minha saúde não está das melhores, eu tô com problema na minha carreira, eu tô com problema na minha vida. Será que eu estou sendo verdadeira comigo na hora de responder a esse teste? Fica a reflexão. Mais uma vez, a gente não vai julgar, mas fica a reflexão. Então, assim, é possível índices baixos? É possível. Essa pessoa, para mim, é uma referência, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Tá? Quero muito agradecer a participação de vocês e por estarem aqui, né? Continuarem aqui comigo. E quero muito saber se isso tudo que eu falei até agora fez e faz sentido para vocês. Tá bom?